Atenção, o que você verá neste workshop não é nenhum novo medicamento, injeção ou procedimento cirúrgico, mas um caminho cientificamente comprovado para você rejuvenescer as células do seu corpo e assim construir uma vida longa, ativa e livre de preocupações com a saúde. Dr. Roque que cuida da minha saúde, não tomo medicamento, também não tenho problema de pressão alta, não tenho glicemia, colesterol e está tudo bem comigo, graças a Deus. Eu, com 88 anos, eu não posso escutar música, né? Que eu já saio dançando. Eu já tenho 74 anos e eu estou me sentindo muito, muito bem, disposta. Estou dormindo muito bem, o que eu não dormia. Então, é isso aí. Eu pesava 80, agora eu peso 66. Eles me abraçaram e falavam, nossa, vovó, como você está magrinha. O que aconteceu? Você emagreceu tanto. Me sinto mais jovem porque eu acordo mais disposta, eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu quero aprender coisas novas, eu me sinto muito mais disposta a estar com o outro e também eu acho que eu tenho mais propósitos. Olá, seja muito bem-vinda à segunda aula do projeto Renove-se. Eu sou o Dr. Roque Savioli, médico cardiologista, cardiogeriatra e clínico geral, e é um prazer ver você aqui novamente. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar você por estar aqui comigo, dedicando esse momento do seu dia para cuidar de você. Com quase 50 anos de prática clínica ao longo da minha vida profissional, eu já vi muitos desistirem e ficarem pelo meio do caminho. Mulheres e homens que acabam se contentando com uma vida pela metade, que vivem cansados, deprimidos, como uma vela prestes a se apagar. Mas, se você está aqui comigo hoje, é porque não aceita essa situação para a sua vida e quer assumir o controle da sua saúde. Ter uma vida mais ativa, normalizar os seus exames e não precisar gastar suas economias com remédios e consultas. Os anos vão passar. E como você quer estar daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? A gente passa anos e anos colocando a nossa saúde de lado até que ela nos falte. Só aí nos arrependemos de não termos priorizado o maior tesouro que temos, o nosso corpo e a nossa saúde. Assim, não é muito melhor estarmos preparados para atravessar pela estrada da vida de uma forma tranquila e prazerosa? Você pode escolher dirigir por uma estrada bem pavimentada, segura, com belas paisagens, aproveitando cada fase da viagem, curtindo cada momento da jornada, sonhando, conquistando, descobrindo. Ou fazer essa mesma viagem, tendo que cruzar por uma estrada esburacada, cheia de perigos, tendo que conviver por décadas com problemas de saúde, com a cabeça sem funcionar direito, com a mobilidade reduzida, precisando de ajuda para tudo. Qual dessas estradas você irá escolher? E se a sua saúde hoje não está como gostaria, o que você precisa é justamente mudar de estrada. Sair da rota do adoecimento crônico para a rota da longevidade saudável. E é esse caminho que estou apresentando a você no projeto Renove-se. Só antes de começarmos, eu não posso deixar de agradecer a todo mundo que assistiu à primeira aula, deixando o seu comentário aqui embaixo da página e nas redes sociais, compartilhando conteúdos com o hashtag principal do evento, hashtag a melhor fase da vida. Estou lendo todos os comentários um a um, entendendo que você deseja melhorar na sua saúde para fazer desta a melhor fase da sua vida. Na nossa primeira aula, eu apresentei os 5 principais aceleradores do envelhecimento e também mostrei que os problemas crônicos de saúde não são culpa da sua idade, da genética e menos ainda um castigo divino. Deus nos fez perfeitos, livres de dores e doenças. Mas a nossa sociedade atual vem desequilibrando essa balança perfeita com escolhas que contrariam a natureza, seja na má alimentação, nos hábitos não saudáveis, nos pensamentos ansiosos e depressivos, no estresse cotidiano. Ainda bem que hoje, graças às descobertas revolucionárias da medicina, do estilo de vida, é possível equilibrar essa balança e renovar
cada célula do seu corpo para se tornar um novo você em apenas 3 meses. Renovar as células dos seus músculos e ossos para ter um corpo mais definido, força muscular para continuar ativo e útil por toda a vida. Renovar a sua vida sexual com o equilíbrio dos seus hormônios, recuperando a libido e controlando os sintomas ruins da menopausa. Renovar as células do seu sistema imune para ter um corpo mais fortalecido contra as ações dos vírus e bactérias. Renovar as células do seu coração e suas artérias para estar mais protegido do infarto ou um AVC. Renovar as células do seu cérebro para ter uma mente ágil, melhor memória, maior concentração, estar mais protegido no futuro do Alzheimer e da demência. Como estou mostrando a você, pequenas alterações nos seus hábitos de vida trazem grandes resultados para cada aspecto da sua saúde e não só para o futuro. Cada pequena mudança pode trazer resultados rápidos para a melhora da sua qualidade de vida em questão de dias. E não importa se você está acima do peso, se já passou dos 40, 50, 60, até dos 90 anos, o que você precisa é de mais células jovens, aquelas que nos dão energia, força e vitalidade. Menos células envelhecidas que nos desaceleram, deixam a nossa cabeça confusa, ajudam a gerar cada vez mais dores no corpo e nos obrigam a nos entupir o corpo de remédios. E é isso que eu estou apresentando a você ao longo desse curso. Afinal, isso você não lê nos sites da internet, nas notícias, nem mesmo é informado pelo médico. Eu sei que parece estranha a ideia de renovar as suas células e retirar anos de envelhecimento do seu corpo. Afinal, não controlamos o tempo, os anos vão passando, a nossa idade cronológica vai aumentando. Mas nós podemos ter indicadores de saúde como pressão alta, colesterol, glicemia, níveis hormonais, força muscular dos ossos, além do sistema imune até 20 anos mais jovem. Com isso, a nossa idade biológica, a idade do nosso corpo se torna menor que a idade que aparece no RG. Eu sei que tudo isso pode até parecer bom demais para ser verdade. Afinal, estou trazendo neste workshop informações que vocês não ouvem da grande maioria dos profissionais de saúde ou mesmo na TV. Mas está tudo validado pela ciência. As principais instituições de pesquisa e de ensino do mundo inteiro vem investindo tempo e recursos em busca de uma fórmula do anti-envelhecimento. Inclusive, uma descoberta laureada como Nobel de Medicina atesta que renovar as células do corpo é o caminho para viver mais e melhor, como estou mostrando para vocês. Na aula de hoje, eu também vou trazer os segredos dos povos mais longevos do mundo para viver até os 100 anos de forma ativa, saudável e feliz, que você precisa colocar em prática na sua vida. E na aula 3, na sexta-feira, você saberá o plano prático, passo a passo, para você aplicar todas as informações que eu estou lhe passando na sua vida. Então, vamos em frente. Desligue as distrações, papel e caneta na mão, pois esta aula pode trazer uma tremenda diferença na vida de cada um aqui. Começa agora a segunda aula do projeto Renove-se. Como cardiogeriatra com quase 5 décadas de prática clínica, eu estou acostumado a acompanhar pacientes até o fim da vida. E nesse tempo todo de profissão, aprendi que seu coração não para de bater do dia para a noite, do nada. Seu cérebro não tem um curto-circuito que começa a falhar sem explicação. As dores não começam a brotar sem justificativa no seu corpo só porque você envelheceu. A sua caixa de remédios não começa a ficar cada vez mais cheia assim do dia para a noite. O envelhecimento e o adoecimento começam décadas antes de dar sinais, lá dentro das suas células. Como eu falei, se dermos as condições adequadas para isso, a cada 3 meses trocamos 80% das células do nosso corpo. Isso porque grande parte das células do corpo estão sempre se dividindo, dando origem a células novas. O problema é que, quando as células param de se dividir, elas envelhecem e viram células senescentes, uma espécie de células zumbis. E para entender o porquê isso acontece, você precisa olhar para a pontinha do seu DNA dentro das suas células, mais exatamente nos seus telômeros.
Os telômeros são extremidades na pontinha do DNA, como se fossem os tampões de proteção do nosso código genético. São como aquelas pontinhas de plástico do cadarço que protegem os fios. Se elas se desgastam, os cadarços ficam inutilizáveis. E quando esses telômeros ficam curtos, as células não conseguem mais se dividir e se renovar, ou fazem o processo com falhas, como um xerox mal feito. Quando os telômeros ficam curtos, as suas células envelhecem e os problemas acontecem. Por exemplo, quando você tem muitas células velhas nas paredes dos seus vasos, suas artérias enrijecem e você tem maior probabilidade de ter um ataque cardíaco. De fato, ter telômeros curtos pode aumentar em 40% o seu risco de ter doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, por exemplo. Já se as células do seu cérebro têm telômeros curtos e não conseguem se renovar, elas morrem e seu cérebro começa a encolher. Você começa a sofrer com o declínio cognitivo, aparecem aqueles esquecimentos do dia a dia, seu reflexo e coordenação ficam prejudicados, você se sente deprimido. Inclusive, uma pesquisa da Universidade de Utah atestou que pessoas com telômeros mais curtos morrem 2 vezes mais rapidamente. Mas chega de má notícias, vamos às boas notícias. Uma descoberta laureada do Prêmio Nobel abriu caminho para renovar as nossas células. A ganhadora do Prêmio Nobel, Elizabeth Blackburn, também mostrou que da mesma forma que nossa alimentação e hábitos de vida podem encurtar os telômeros, também podemos alongá-los. E com telômeros longos, suas células continuam se dividindo e se renovando. E pode ter articulações flexíveis, livres de dores, uma circulação limpa e artérias desentupidas em que seu sangue leva oxigênio e nutrientes para todos os órgãos. Pulmões que respiram com facilidade. Veja só. Células do sistema imune que combatem bravamente as infecções por vírus e bactérias. Um coração que bombeia com força o sangue para todo o corpo. Além de um cérebro que se mantém ativo com uma memória de dar inveja muito jovem por aí. E só quem já cuidou de alguém com Alzheimer ou começou a ter esquecimentos frequentes sabe o peso e o sofrimento que o envelhecimento do cérebro traz para a pessoa e também para toda a sua família. Eu venho estudando a fundo as ações capazes de alongar os seus telômeros e permitir a renovação das suas células. Ações que podem ser colocadas facilmente em prática e que têm comprovação científica. Afinal, tem muita fake news por aí. Cada hora aparece um novo modismo na mídia. Então aqui tratamos de ciência, não de modismo. Bem, e olha só que curioso. Nos meus estudos, eu descobri que as mesmas ações validadas pela ciência para renovar as células eram seguidas no dia a dia pelos povos mais longevos do mundo. Você já ouviu falar das Blue Zones, as chamadas zonas azuis? São regiões localizadas em diferentes países do planeta onde seus habitantes têm uma longevidade muito maior que no Brasil, que da Europa e outras partes do mundo. Lá, a população madura tem a menor taxa de doenças crônicas, como câncer, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. E, ao mesmo tempo, tem a melhor qualidade de vida e bem-estar quando comparada a populações de outros países. Há 5 dessas regiões especiais do mundo. A ilha de Okinawa, no Japão, ilha de Icária, na Grécia, Sardenha, na Itália, Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos, e Nicoya, na Costa Rica. Nesses lugares você encontra homens e mulheres a 80, 90, 100 anos, dançando, praticando exercícios, se divertindo, namorando. Pesquisadores do mundo inteiro, das melhores universidades do mundo, vêm se debruçando para entender qual o segredo dessas pessoas que vivem como jovens até o final da vida. Então, deixa eu compartilhar com você 5 das lições desse centenário ativo. Lição número 1, movimente-se. Não é segredo para ninguém que sair do sedentarismo é essencial para ter força muscular, boa capacidade cardíaca e um corpo livre de dores. Mas veja bem, as pessoas mais longevas do mundo não puxam ferro por horas, não correm maratonas, nem são atletas de triatlon. Pelo contrário, elas são naturalmente ativas. Elas se movimentam,
cultivando seu jardim, andando de bicicleta de um lugar para outro, vão caminhando à igreja, ao trabalho, à casa dos amigos, elas dançam. Olha só os icarianos, os habitantes da ilha grega de Icária. Eles se exercitam sem nem pensar, andando de um lugar para outro, subindo as ladeiras do relevo rochoso da ilha ou cultivando a sua horta. Hoje, a população idosa de Icária praticamente não sabe o que é o Alzheimer e aproveita muito bem o tempo com a família e os amigos. A prática da atividade física é capaz de reduzir o estresse oxidativo e as inflamações. E como vimos na aula 1, são dois grandes aceleradores do envelhecimento. Até por isso já está comprovado que a atividade física pode aumentar os seus telômeros. Inclusive, um estudo com 1.200 pares de gêmeos mostrou que o gêmeo ativo tinha telômeros mais compridos que o gêmeo menos ativo. Consegue ver que não é só uma questão de genética? A genética carrega a arma, mas é o seu estilo de vida que puxa o gatilho. Ao praticar regularmente atividade física, você libera menos cortisol, fica mais calma. E o estresse é um dos grandes inimigos do coração. Predispõe ao infarto, angina, hipertensão arterial e arritmias. Com a prática regular, as suas células também ficam menos resistentes à insulina. Com isso, você começa a perder a gordura acumulada na barriga e se protege do diabetes e tantas outras doenças. E sabe o que mais? Quanto mais tipos de atividades físicas, pode ser caminhar, andar de bicicleta, musculação, cuidar do jardim, pilates, mais compridos serão os seus telômeros. Então, se você já sente dificuldades de subir as escadas do seu prédio, se cansa ao carregar as compras do mercado, trocou as idas que antes fazia a pé pelo carro, estes são alguns sinais de que você está fora de forma e que suas células estão envelhecendo antes do que deveriam. Por isso eu sempre aconselho meus alunos e pacientes forma simples de saírem do sedentarismo naturalmente. Não é só dizer vá à academia, mas entender as necessidades e a realidade de cada um. Agora vamos à lição número 2. Tenha um propósito de vida. Olha só que curioso, os pesquisadores, antropólogos e cientistas que estudaram os povos mais longevos do mundo verificaram que os supercentenários têm um forte propósito de vida. Eles têm de uma forma bem clara qual a sua razão para viver. Inclusive os okinawanos da ilha de Okinawa, no Japão, chamam esse propósito de Ikigai. E os nicoianos das ilhas de Nicoya, na Costa Rica, de plano de vida. Em ambos os casos, esses termos trazem o porquê eu acordo de manhã. Veja bem, há anos eu venho dizendo que para ter uma vida longa e livre de doenças, não basta só olharmos para a saúde física, mas também para a saúde mental e a espiritual. Ansiedade e depressão, os grandes males do século XXI e dois dos grandes aceleradores do envelhecimento, muitas vezes são causados por um vazio interior, pela falta de uma razão existencial. Talvez você conheça mulheres que quando os filhos crescem e saem de casa, a vida perde objetivo e o humor delas muda. Ou quando uma pessoa se aposenta e começa a envelhecer muito rapidamente. É porque ele perdeu sua razão de acordar todos os dias pela manhã. Uma vida sem objetivo, sem razão de ser, fica vazia, sem graça. Daí vem o pessimismo, a negatividade e todos os problemas de saúde que esses pensamentos ruins e ansiosos trazem. E o vazio existencial é a falta de espiritualidade. Nessa era de médicos super especialistas, tem especialista em coração, em cérebro, em rim, em pulmão, esquecemos o médico clássico, o médico humanista, cada vez mais raro. Com isso, muitos passaram a considerar a espiritualidade como algo pessoal e sem relação com a saúde. E não é isso que vejo na minha prática clínica, nem o que apontam os estudos científicos. Não à toa, a grande maioria dos centenários das Blue Zones pertence a uma comunidade baseada na fé. Por isso eu digo, independentemente da sua religião, cultive a espiritualidade. Foram centenas de alunas e pacientes que ajudei não só com o remédio químico, mas ao aconselhá-las a retomar a sua fé quando identificava que este era um pilar importante para elas. Inclusive para os cristãos, a prática da reza diária do terço pode trazer benefícios físicos rapidamente percebidos. Quando você reza, você respira e inspira de uma forma que relaxa o seu corpo, diminui os níveis de estresse e até controla a sua pressão.
Assim é importante ter um profissional de saúde que olhe para você de uma forma integral, como corpo, mente e espírito. Não concorda? Agora, lição número 3. Alimente-se com inteligência. Eu imagino que você já saiba que nutrir bem o seu corpo é fundamental para ter uma vida que vale a pena ser vivida em qualquer idade. Mas olhe só, os supercentenários da Blue Zones mantêm um peso saudável, ativo, sem dores, mas eles não fazem dieta, comem com prazer, fartura e desfrutando desse momento. Eles não contam calorias, não pesam comida, não compram os produtos light e nem diet, não seguem dietas de moda, tomam remédio para emagrecer, nada disso. Mas também não lotam a despensa com excesso de açúcar e carboidratos refinados, com refrigerantes e outras bebidas doces, alimentos que inflamam o corpo, aumentam a resistência à insulina e à gordura abdominal. Pelo contrário, eles alimentam bem as suas células, com verduras e frutas variadas, leguminosas e grãos integrais, com feijão, grão de bico, lentilha, comem nozes e sementes, comem menos carnes vermelhas e dão preferências aos peixes, temperam, assam e cozinham com bom azeite de oliva e utilizam ervas com propriedades terapêuticas para temperar os alimentos ou para prepararem chás. Essa é a mesma base da dieta do Mediterrâneo, que eu indico para os meus alunos. Uma dieta que é boa para perder peso de maneira saudável, que pode reduzir o risco de desenvolver diabetes, colesterol alto, doenças cardíacas, derrame e alguns tipos de câncer. Uma dieta que fortalece os ossos, melhora a saúde do cérebro e afasta a demência e a depressão. E apesar do nome dieta, não é realmente uma dieta que diz o que comer ou não, mas sim um estilo de vida. Na ilha grega de Icária, essa pérola do Mediterrâneo, o pesquisador Dan Buettner, autor e criador do projeto Blue Zones, aponta que os icarianos vivem 8 anos a mais do que os americanos em geral e têm metade da taxa de doenças cardíacas e raramente sofrem de demência. Lá, eles ainda mantêm os hábitos de seus antepassados de seguirem com a dieta do Mediterrâneo e desfrutam das suas refeições. Comem lentamente, em geral, na companhia de amigos, da família, além de beberem uma tacinha de vinho por dia. Quando comemos com pressa ou preocupação, hormônios do estresse, como o cortisol, interferem no processo digestivo. O seu corpo absorve menos nutrientes, antioxidantes e as calorias que você absorve têm mais chance de virarem gordura na barriga em vez de energia. Não podemos esquecer que a alimentação sempre foi uma fonte de prazer. As refeições são momentos de aproveitarmos o tempo de qualidade com quem amamos. Comer saboreando plenamente a comida e fazendo escolhas inteligentes é uma chave essencial para uma vida saudável, ativa e com vitalidade até o fim. Por isso, a alimentação é um pilar fundamental do meu método para um corpo rejuvenescido. E falando em aproveitar o tempo de qualidade com quem amamos, cultivar boas relações com os amigos e familiares é outra lição fundamental que os supercentenários nos deixam. Lição número 4. Tenha conexões profundas. Essa lição é para levar a vida. As pessoas mais longevas do mundo têm conexões profundas umas com as outras. Elas colocam em primeiro lugar relações que realmente importam, os filhos, o parceiro de vida ou amigos. É um dos benefícios da maturidade, ter sabedoria para aproveitar o tempo ao lado de quem se importa verdadeiramente com você. E não é por ter laços sanguíneos que você necessariamente tem conexões profundas. Você pode escolher estar ao lado das pessoas certas. As pessoas mais longevas do mundo, das Blue Zones, nascem ou escolhem estar em círculos sociais que apoiam comportamentos saudáveis. Você já ouviu a frase, você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Então, se você convive com pessoas que valorizam se alimentar com qualidade, não fumam, gostam de ser ativas, são espiritualizadas, cuidam da saúde, mais motivado você ficará. Os habitantes de Okinawa, inclusive, escolhem o seu moai, um grupo de 5 amigos em que todos se ajudam nos momentos de dificuldades, seja em adversidades financeiras, emocionais ou enfermidades físicas. Por fim, a lição número 5, desacelere.
É evidente que a redução do estresse no dia a dia favorece a longevidade e ajuda a diminuir os riscos de diversas condições de saúde. O estresse aumenta a liberação de hormônios como a adrenalina ou cortisol, que podem aumentar a frequência cardíaca e causar hipertensão arterial, doença coronariana, arritmias e insuficiência cardíaca. Para isso, os moradores dessas zonas azuis acreditam na importância de reservar momentos do dia para tirar uma soneca, rezar ou até mesmo confraternizar com os amigos. Essas práticas podem ajudar a reduzir os níveis de estresse e favorecer o equilíbrio emocional. E eu incentivo você a buscar por isso. Você consegue perceber que os supercentenários das zonas azuis não estão apenas sobrevivendo? E eles não só vivem muito mais, mas vivem com uma saúde melhor do que brasileiros com metade da idade deles. Dançando, praticando exercício, se divertindo, namorando. E o segredo para viver de uma forma mais feliz, com menos remédios, mais vitalidade, não está em morar em um lugar especial, nem mudar para nenhuma ilha deserta na Grécia ou no Japão. Você pode ter tudo isso vivendo no Brasil, na cidade em que você está, seguindo as minhas orientações. Diferentes estudos clínicos já comprovaram que ter um estilo de vida que promova o rejuvenescimento celular, do mesmo jeito que os centenários das zonas azuis fazem, pode eliminar até 90% do risco de ser diabético, reduzirem até 71% o risco de alguns tipos de câncer, como de cólon, cortarem até 80% o seu risco de infarto e em 50% o risco de AVC. Foi o que mostrou este estudo realizado com mais de 23 mil alemães de 35 a 65 anos. Percebe isso? Uma redução em 80% do risco de um ataque cardíaco, a causa número 1 de morte hoje? Então é vital que você possa começar já a rejuvenescer o seu corpo. Eu me senti assim que eu tivia 70 anos, muito assim, triste, né, abatida, mas após o programa, né, eu me sinto agora como se eu tivesse 50 anos, né, e com muita saúde, com muita alegria no coração, parece que a minha vida mudou e cada dia eu amanheço renovada. Comecei assim, me sentindo assim, uma nova mulher. E é o que eu sinto, a mudança maior que eu sinto é na minha cabeça. Parece que eu troquei o HD. Me sinto tão assim, mas tão bem, que eu parece que eu sou uma outra pessoa, parece que eu tenho uma idade, assim, acho que nem com 30 anos eu me sinto igual eu me sinto hoje. Sem cansaço, sem estresse. Porque eu tenho depressão generalizada e pânico desde os meus 28 anos, então eu passei por diversos médicos, fiz diversos tratamentos e nenhum desses trouxe resultado. Hoje eu posso dizer que eu estou 95% melhor. Eu não dirigia, não conseguia dirigir, não conseguia sair de casa, parei de trabalhar por muitos anos, eu fiquei dentro de casa, mas esse tempo todo de tratamento com ele foi o que me ajudou. E ele é um anjo, assim, para mim. Ele se tornou o médico da minha família, e assim, eu não tenho como agradecer o Dr. Roque por tudo que ele fez e faz por mim. E para você ir colocando os ensinamentos em prática, eu preparei um material de apoio para esta aula. Para baixá-lo é só apertar o botão que está aqui embaixo. O remédio que você não quer mais tomar, a dor que você não quer mais sentir, o cansaço que você não quer mais ter, tudo isso pode ir embora da sua vida. Mas você precisa restaurar o seu corpo por inteiro. Recuperar o corpo em forma, reequilibrar seus hormônios, restabelecer sua saúde mental, reenergizar o seu corpo. Enfim, é como se você pudesse voltar os ponteiros do seu relógio biológico para ter o corpo e a saúde de alguém 20 anos mais novo. E então, está pronto para se tornar a sua melhor versão em 3 meses? Uma versão mais jovem? Já vai fazendo então a lista do que você gostaria de fazer com o corpo restaurado. Retomar o antigo hobby? Fazer aquela viagem dos sonhos? Vai voltar a sair mais? Quem sabe conhecer pessoas novas? Começar um novo relacionamento? Como estou lhe mostrando, a sua idade não precisa limitar você de levar a vida que quer levar. E a melhor forma de se convencer de que isso tudo que eu estou falando funciona
é experimentar na sua rotina. A cada dia você tem a oportunidade de frear, manter ou acelerar o envelhecimento das células do seu corpo. Então, comece fazendo pequenas mudanças. As suas células vão envelhecer, mas isso não precisa acontecer antes do tempo. E eu estou aqui dedicando o que tenho de mais precioso, que é meu tempo, junto à minha família, para ajudar você nessa jornada. O meu papel, o juramento que fiz como médico, é de ser um conselheiro de saúde. Um médico humanista que olha a pessoa como um todo, não como uma parte do corpo doente. Eu quero fazer isso muito bem, pois nós, profissionais de saúde, cuidamos da obra-prima de Deus, que é o corpo humano. Infelizmente, num vídeo curto como este, fica impossível explorar os detalhes, aprofundar os conteúdos e lhe passar todo o plano de renovação celular com calma, aconselhando você como eu gostaria. Mas o que importa é que você se interessou pelo assunto. Viu que existe um caminho efetivo, acessível e seguro para ter uma vida longa com qualidade. Na terceira e mais importante aula do projeto Renove-se, eu vou lhe dar o mapa passo a passo do rejuvenescimento celular. São 5 passos fundamentais para você. Normalizar os seus exames, pressão, colesterol, glicemia, triglicérides, aumentar a força muscular dos ossos e apagar as dores do corpo, melhorar a memória e a clareza mental, eliminar a perigosa gordura abdominal e ter um sono reparador e mais energia e vitalidade. Por isso, anote na agenda e não perca, é na sexta-feira, às 8 horas. Bom, antes de ir, também lhe peço um favor. Na próxima aula, além de explicar qual o plano de ação necessário para apagar até 20 anos de envelhecimento do seu corpo, eu vou responder às suas dúvidas. Por isso, peço que comente aqui o que você quer saber. Eu vou ler todas as dúvidas e responder as principais delas amanhã. Só um último pedido. Se você conhecer alguém que precisa, não deixe de compartilhar o projeto Renove-se. Tenho certeza que essa pessoa vai lhe agradecer por isso. Poste nas redes sociais as mudanças que tem feito na sua vida com a hashtag A Melhor Fase da Vida. Fiquem com Deus. Meu nome é Celina Santos. Eu fiz uma cirurgia muito difícil em 2016, que me parou completamente, eu não andava, não sentava, e eu sabia que ali era o início de uma mudança que meu corpo pedia. Só que de 2016 para cá eu fui me recuperando aos poucos, mas sempre dependente de remédios, gabapentina, anti-inflamatórios. Só que eu sabia que eu nunca gostei de remédio, mas eu tomava porque eu precisava para o meu viver, para o meu locomover. Quando o doutor também falou dessa questão da saúde, né, física, da possibilidade que a gente tinha de melhorar a nossa saúde, eu falei, bom, eu vou partir para isso. Eu vou experimentar isso. Eu senti no meu coração, de verdade, que eu precisava mudar as minhas atitudes, descobrindo essa alimentação, tirando o que pesava, né, da minha alimentação, do meu coração, para poder melhorar. E, de verdade, eu acho que quando a gente faz esse trabalho de abrir o coração, de trazer o que faz bem a ele em todos os sentidos, emocionais, alimentares, espirituais, como melhora, como nos liberta, né? Porque eu hoje não tenho essas dores como antes. Eu parei totalmente de tomar as medicações que eu tomava. Eu durmo muito melhor, porque aí tudo vai melhorando. O fato de ter menos dores, eu posso fazer mais atividade física, e eu sei que a atividade física para o meu coração, em todos os sentidos, é benéfico. Meu coração fica feliz, ele bate mais rápido agora, porque eu posso ir mais rápido também na minha vida, eu posso trazer mais vida para ele, e trazendo mais vida para ele, eu trago mais vida para tudo que eu realizo. Eu posso colocar mais de Celina naquilo que eu estou criando, que eu estou pensando, que eu estou escrevendo, que eu estou desenhando, no meu trabalho. Eu, na verdade, tenho o meu coração hoje, com certeza, muito mais feliz, muito mais saudável e batendo muito melhor, eu tenho certeza disso. Eu me sinto mais jovem porque eu acordo mais disposta, eu tenho planos, eu tenho sonhos,
Eu quero aprender coisas novas, eu me sinto muito mais disposta a estar com o outro e também eu acho que eu tenho mais propósitos. O propósito de fazer com que pessoas cheguem aonde eu cheguei. Eu acho que a gente acaba saindo já como um escudo na mão, como uma guerreira para a vida, como uma defensora da vida, da saúde. Eu queria levar essas letrinhas para os 4 cantos do mundo. Eu tenho o maior prazer de fazer a minha comida. Eu amo preparar as coisas que eu estou aprendendo. Eu amo experimentar as coisas novas. Mas isso foi muito a partir do programa, porque eu estava muito engessada. Tudo que eu fazia era muito mínimo, era tudo muito cinza, era tudo muito básico. À medida que eu fui aprendendo, que eu fui estudando, que eu fui entendendo, que eu fui acordando, que eu fui trazendo luz para o meu dia a dia, eu comecei a trazer cores em todos os sentidos. No meu dia a dia com as pessoas, no prato, no meu coração. Eu hoje me sinto uma pessoa arco-íris.